Na passada semana, a Google publicou um artigo e não foi nos jornais, não foi nas redes sociais de entretenimento. Foi um white paper técnico publicado pela equipa da Google de Quantum AI. E o título era simples, mas brutalmente direto. Protecting Cryptocurrencies by Disclosing Quantum Vulnerabilities Responsibly. Em português, a Google encontrou uma forma de partir o Bitcoin e decidiu avisar-nos a tempo. Os investigadores descobriram que quebrar a criptografia que protege o Bitcoin pode exigir menos de 500 mil qubits, uma redução de 20 vezes face às estimativas anteriores que falavam em milhões de qubits. 20 vezes menos do que se pensava, mas aqui está o detalhe que me deixou sem palavras, e quase ninguém está a mencioná-lo. Em 2010, 16 anos antes deste artigo, Satoshi Nakamoto já tinha escrito sobre este risco no seu fórum e tinha deixado uma mensagem que só agora faz sentido na totalidade. E hoje vou contar-te essa história do princípio ao fim. Por isso, deixa já o teu like e subscreve o canal para não perderes nenhum vídeo. Antes de falarmos do artigo da Google, precisas de perceber uma coisa. Os computadores normais, o teu telemóvel, o teu portátil, os servidores dos bancos funcionam com bits. E cada bit é um 0 ou um 1. Ligado ou desligado. É sim ou não. É algo simples, é binário. E é incrivelmente poderoso. Mas ele tem um limite. Existem problemas matemáticos tão complexos que um computador normal levaria mais tempo a resolver do que a idade do universo. E aqui não estou a exagerar, é literalmente isso que acontece. E é precisamente nesses problemas que assenta a segurança do Bitcoin. A tua carteira Bitcoin está protegida por uma equação matemática chamada criptografia de curva elíptica. Para roubar então os teus Bitcoins, um hacker teria de resolver essa equação, o que para um computador normal seria impossível em tempo útil. Mas um computador quântico não funciona com bits, funciona com qubits. E um qubit pode ser 0, 1 ou ambos ao mesmo tempo, graças a um fenómeno chamado de superposição quântica. Isso significa que um computador quântico consegue tentar todas as soluções possíveis de um problema em simultâneo, em vez de tentar uma por uma, como um computador normal como conhecemos. Portanto, o que levaria milhares de anos a um computador normal, um computador quântico suficientemente avançado conseguiria resolver em minutos. Mas espera, isto era só teoria, e era só teoria até bem há pouco tempo. Durante anos, a comunidade cripto tinha uma resposta padrão para quem levantava o tema da computação quântica, que era: para partirem o Bitcoin, precisarias de um computador com dezenas de milhões de qubits. E isso está décadas no futuro. Por isso, não há razão para te preocupares. Era uma resposta tranquilizadora. E durante algum tempo era verdade. Mas em 31 de março de 2026, há apenas poucos dias, a Google publicou um white paper que mudou essa conversa para todo sempre. Os investigadores descobriram que quebrar a criptografia usada pelo Bitcoin pode exigir menos de 500 mil qubits físicos, bem abaixo dos milhões, frequentemente citados nos últimos anos por vários especialistas. E com uma redução de cerca de 20 vezes numa única publicação. Mas o que me impressionou ainda mais foi o cenário de ataque que eles descreveram. Um computador quântico suficientemente avançado poderia preparar parte com cálculo com antecedência e depois completar o ataque em cerca de 9 minutos, quando uma transação aparecesse. As transações no Bitcoin demoram tipicamente cerca de 10 minutos a serem confirmadas, dando a um hacker uma probabilidade de cerca de 41% de probabilidade de chegar primeiro. Ou seja, alguém envia Bitcoin, a chave pública é exposta por um instante. Um computador quântico usa essa janela de 9 minutos para calcular a chave privada e redirecionar os fundos para outro lado, antes que a transação original seja confirmada. Este paper estima que cerca de 6,9 milhões de bitcoins, aproximadamente, um terço do total, já estão em carteiras onde a chave pública foi exposta de alguma forma. Mas há mais, e esta parte é sobre a Taproot, a atualização que toda a gente celebrou. Em 2021, o Bitcoin recebeu a sua maior atualização em anos, o Taproot. O Taproot tornava as transações mais privadas, mais eficientes, mais baratas. Era celebrado como um passo gigante para o futuro do Bitcoin. Mas aqui está o problema que a Google identificou agora. O Taproot torna as chaves públicas visíveis por defeito na blockchain, removendo uma camada de proteção que existia nos formatos de endereço mais antigos.
Os investigadores da Google dizem que esta escolha de design pode expandir o número de carteiras vulneráveis a futuros ataques quânticos que possam vir a ocorrer. Por outras palavras, a atualização que tornava o Bitcoin mais privado pode ter tornado mais Bitcoins vulneráveis a um ataque quântico. E aqui não foi má intenção, foi uma consequência não prevista de uma tecnologia que ainda não existia quando o Taproot foi desenhado. Portanto, temos este retrato: 6,9 milhões de bitcoins já expostos. O Taproot a expandir potencialmente esse número e um prazo que pode ser mais curto do que se pensava. Mas é crucial. A Google não publicou este artigo para criar pânico, publicou-o para avisar e não foi o primeiro aviso. Agora vem a parte do vídeo que mais me fascina. Em 2010 o Bitcoin tinha um ano de vida. Quase ninguém sabia o que era. Os computadores quânticos eram ficção científica académica. E num fórum chamado Bitcoin Talk, um utilizador com o nome Lama fez uma pergunta simples mas devastadora. Se os computadores quânticos conseguirem partir as assinaturas digitais, o Bitcoin não fica sem valor? E o Satoshi Nakamoto respondeu, e a resposta relida hoje, em 2026, é de partir o coração pelo que revela. E o Satoshi escreveu que era verdade, se acontecesse assim de repente. Se acontecer gradualmente, era possível ainda assim fazer a transição para algo mais forte. Quando correres um software atualizado pela primeira vez, ele reassina todo o teu dinheiro com um novo algoritmo de assinaturas mais forte. E pensa nisto por um momento. Em 2010, com o Bitcoin a valer frações de cêntimos, com uma rede de poucos utilizadores, Satoshi já estava a pensar neste possível cenário. Ele já tinha um plano. A mensagem de Satoshi assumia uma coisa: que a ameaça chegaria gradualmente e que haveria tempo para detectar, debater a ideia, atualizar e migrar para algo melhor. Que a comunidade teria até a janela de que precisava para agir com ordem. E é exatamente essa função que o artigo da Google está agora a testar. Porque o que os investigadores descobriram é que o prazo pode ser ainda mais curto e a capacidade de ataque mais rápida do que o Satoshi poderia imaginar em 2010. E a tensão central em 2026 não é se o Bitcoin de Satoshi consegue sobreviver à computação quântica. É se os seus mecanismos de coordenação conseguem responder com rapidez suficiente na prática. O plano existe, a questão é se há tempo para executar esse plano. E aqui está a ironia que ninguém consegue ignorar. Quando alguém levantou o tema da computação quântica nas redes sociais, houve um argumento popular, que foi: se a computação quântica parte do Bitcoin, também parte os bancos, o sistema SWIFT, os mercados bolsistas e as comunicações militares. Não é só o Bitcoin. E o artigo da Google responde diretamente a esse problema. Os sistemas centralizados dos bancos às redes militares conseguem enviar atualizações de software para todos os utilizadores. Uma blockchain descentralizada não consegue fazer isso. É exatamente aqui que está o grande desafio singular do Bitcoin. Para atualizarmos o Bitcoin para a resistência quântica, precisamos de consenso voluntário. Mineradores, programadores, exchanges, fornecedores de carteiras, milhões de utilizadores individuais, todos têm de concordar. Todos têm de agir. Estimativas até sugerem que este processo pode demorar 5 a 10 anos, mesmo depois de se atingir o verdadeiro consenso. E 5 a 10 anos, e a Google está a falar em 2029 como o prazo de migração para a criptografia pós-quântica. Portanto, a matemática é desconfortável. O problema não é tecnológico, é de coordenação. E coordenação em sistemas centralizados é sempre o problema mais difícil. E aqui é o mas mais importante de todo o vídeo. Há trabalho a ser feito e existe uma proposta chamada BIP 360 Bitcoin Improvement Proposal, que propõe um novo tipo de output chamado Pay to Merkle Root. Em vez de expor chaves públicas na blockchain, usa raízes de Merkle que eliminam a vulnerabilidade quântica. É técnico, mas o que importa saber é isto. Existe um caminho e a BTQ Technologies já implementou o BIP 360 numa rede de teste, a Bitcoin Quantum Testnet, com mais de 50 mineradores ativos, mais de 100 mil blocos processados e uma comunidade de mais de 100 programadores a trabalhar na solução. A prova de conceito aqui existe, funciona. Agora falta o mais difícil, que é o consenso de toda a rede Bitcoin. A Google frisou que a migração para a criptografia pós-quântica é possível antes da ameaça se tornar real, mas que a margem de segurança está cada vez mais estreita.
E o que acontece, por exemplo, com criptomoedas como o Ethereum? A Ethereum Foundation publicou em fevereiro de 2026 um roadmap formal pós-quântico. O Vitalik Buterin delineou que as assinaturas de validadores, o armazenamento de dados, as contas e as provas têm todas de mudar. O Ethereum está a mover-se mais depressa. O Bitcoin, pela sua natureza mais conservadora, como conhecemos, está a mover-se mais devagar. E nenhuma das duas velocidades é necessariamente errada, mas o relógio está a contar. Agora deixa-me terminar com a imagem que não me sai da cabeça, desde que li o artigo da Google. Em 2010, o Satoshi Nakamoto sentou-se num fórum na internet e respondeu a uma pergunta sobre computação quântica. Com o Bitcoin a valer nada, com uma rede de dezenas de pessoas, disse que se a ameaça chegasse gradualmente, poderíamos fazer a transição para algo mais forte. E depois desapareceu, como nós sabemos. Deixou a rede nas mãos da comunidade e nunca mais voltou. E 16 anos depois desse evento, a Google publicou um artigo que diz que a ameaça pode chegar mais depressa do que Satoshi calculava. E não existe hoje nenhum computador quântico capaz de partir o Bitcoin. Os investigadores da Google foram explícitos nisso. Mas disseram também que a margem de segurança está a encolher e que a comunidade precisa de agir o quanto antes, não depois. Portanto, o Bitcoin está morto? Não. Ele será que está em perigo iminente? Também não está. Mas está sim numa corrida. Uma corrida entre o desenvolvimento da tecnologia quântica e a capacidade da comunidade Bitcoin de se coordenar e atualizar e migrar para algo mais forte. Satoshi deixou o plano. A questão é se a comunidade vai usá-lo a tempo. Obrigado por terem assistido a este vídeo. Não se esqueçam de deixarem o like e subscreverem o canal. Vemo-nos no próximo vídeo. Tenham um resto de um bom dia e até à próxima.